como colocam aí esses vídeos, né, do YouTube, de vídeos que requerem direitos autorais do YouTube, a gente precisa fazer uma edição, tem colegas que preferem mandar o link para vocês assistirem, e fica uma coisa assim um pouco embolada e tudo, aí eu prefiro parar a gravação e recomeçar. Então, tem que fazer edição, tem que juntar as duas partes para depois colocar lá, é um pouquinho complicado, né? Mas, enfim, a gente está hoje, agora já gravando, né? Um bom dia oficial para todos aí e todas. E vamos ver, então, o nosso roteiro de hoje, gente. Vamos ver, vamos entrar lá no nosso roteiro e ver o que nós temos, então, desse momento de hoje. Está aqui, ó. Esse, deixa eu ver. Não, esse aqui, beleza. Eu nunca começo na primeira página, por isso nunca. Vamos abrir aqui os slides. Gente, está acabando, né? Reunião 8, Jornada 1 de 2025, de 7 a 11 de abril de 2025. Falta pouco, já faltou mais, né? Então, muito obrigado, meus queridos. Vocês são nota mil, gente. Muito obrigado por manterem aí as câmeras abertas durante a nossa reunião. Agradeço de verdade vocês aí por essa iniciativa. Muito obrigado mesmo, conforme previsto no nosso manual do cursista, né? O nosso cronograma aí da jornada, né? Quase chegando ao fim, faltam só 2 capítulos. Nós estamos na reunião 8, né? Revisões de código mais apresentações. Depois iremos aí para a reunião 9, né? Avaliação e rubrica, que é aquela reunião que a gente não teve durante o carnaval, né? E depois o episódio 10, reunião 10, que é o compartilhamento e feedback, que é o que eu estou vendo, a galera está optando por deixar para essa reunião, então, as apresentações dos relatos de implementação, né? Agora sim, vamos voltar aqui um pouquinho, bem rápido aqui no nosso Classroom, né? E lembrando a vocês que a gente tem, então, a entrega do relato de implementação até dia 11 de abril, pessoal. O valor da atividade, 60 pontos, tá? Não esqueçam, inclusive, de incluir lá no relato, um dos últimos slides, né? O certificado do curso da Alura e também o link, né? O link onde onde se encontra esse certificado, tá? É só você copiar ali da aba do navegador, né? Você colocar lá nesse slide, já fica tudo certinho, então, pessoal. Então, já sabem que é até o dia 11, sexta-feira, então, beleza? Voltando aqui para o nosso roteiro. Então, vamos em frente. Hoje a nossa agenda, então, é um acolhimento de 10 minutos, uma vivência de 20 minutos, apresentações. Olha, as apresentações seria a maior parte do tempo da nossa reunião. Nós vamos dar um tempinho a mais, então, para vivência, né? Queremos te ouvir 5 minutos e, para concluir, mais 5 minutos. Acolhimento, montanha-russa de sentimentos. Se suas aulas de programação fossem uma montanha-russa, onde você estaria agora, hein? Onde é que você estaria agora se a tua aula fosse uma aula se a tua aula de programação fosse uma aula fosse uma montanha-russa, né? Onde é que você estaria agora? Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui o material para vocês. Deixa eu abrir aqui primeiro. Ele precisou fazer uma cópia. Vamos ver aqui. Aí, assim, ó, vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Compartilhar, senão vocês não vão conseguir editar. Qualquer pessoa com link, editor. Beleza, concluído. Então, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada nesse material. A gente tem 2 slides, porque, no caso, se tivesse mais pessoas na reunião, poderiam pegar ali e colocar, né? Vocês veem que aqui, no slide, pode ser todo mundo no slide 1, tá, gente? Eu vou até apagar esse slide 2 aqui, acho que dá para ser todo mundo no slide 1, deixa eu ver quantos nós temos aqui, e dá e sobra. Então, é assim, você vai pegar um carrinho desse aqui, são carrinhos de montanha-russa, aqueles ali, né? E aí você vai pegar e vai arrastar.
para onde você está na tua montanha-russa agora nesse momento. Será que você está descendo, né? Será que você está subindo? Depois a gente vai identificando na hora de conversar e a gente vai identificar, olha, meu carrinho é aquele ali, tal, tá bom? Aí a gente vai vendo onde é que você está nesse momento das tuas aulas com programação. Deixa eu pegar aqui o link. Vou colocar aqui no nosso chat. Aí é só você acessar e mexer com os carrinhos ali. Depois a gente conversa mais um pouco. Aí o link está aí para vocês. Podem acessar, pessoal. Quero ver onde é que vocês estão agora na nossa montanha-russa de aulas de programação. Ó, já vi que Giovanni já acessou. Claudinha também já acessou. Deixa eu ver quem mais está acessando ali. Tem mais? Falta mais gente. Ó, Denise já acessou. A galera está mexendo os carrinhos aí. Dá para fazer curva com o carrinho, é só mexer ali um pouquinho, ó, e dá para fazer uma curvinha com o carrinho se quiser, não tem problema não, mas pode deixar assim também, não tem problema. A galera tá mexendo ali, ó, Giovanni. Ó, já fizeram até a curva no carrinho, do carrinho preto ali, já fez a curva já. Ah, o Giovanni tá pegando impulso aí. Ô, Giovanni. É a segunda volta, professor. É a segunda volta. Ah, bom. Igual Beto Carreiro. Isso. Molecada, Vamos de a gente, novo, vamos de novo. a gente sai apavorado, a molecada não sai de dentro do carrinho, né? Cara, eu ia muito lá com passeio de escola, sabe? E a gente ficava louco com os moleques que eles não queriam sair de dentro da montanha-russa, daquele elevador vertical lá, cara, muito doido aquilo. E os garotos não queriam saltar, queriam ficar o tempo todo naquilo lá, cara. Nossa. E os professores, a gente rezando lá embaixo, pelo amor de Deus, que não caia uma criança dessa. E ele lá no sobe e desce, muito doido, muito doido. Então, acho que todo mundo já colocou o seu carrinho aí, deixa eu ver. São 5, né? Todo mundo já colocou o seu carrinho. Então, vamos abrir aqui, né? Vamos fazer uma apresentação de slides aqui para a galera falar aí, né? Pô, de quem é esse carrinho aqui? Esse primeiro carrinho aqui. Tá aqui, ó. Esse primeiro, quem é? É Cláudia, é Éder, quem é? Denise, Giovanni, Guilherme. Quem é esse primeiro carrinho aqui? O jipinho vermelho ali é Isso, meu, é teu. é da Então Denise. você tá começando o looping ali, Denise. Eu tô. Como é que estão as crianças, Denise, com a programação? Como é que você está vendo isso? Olha, prof, quando a gente senta perto do aluno e realmente vai ver o que ele está fazendo, né? Não o que ele já fez, mas o que ele realmente está entendendo, está fazendo, a gente vê que ele está enganando todo mundo. Bom, ele está se enganando, né? Uhum. E aí ele vai desenfreado no Alura, fazendo atividades, mas na hora de fazer a parte de programação no P5, ele tem bastante dificuldade. Por quê? Ele acelera o vídeo, ele não assiste o vídeo e assim vai, né? Uhum. Mas, enfim, Entendi. sentando juntos, né? E vendo o que é possível aí para poder avançar, né? Certo, certo, certo.
É uma coisa assim que a gente vê, né, que é uma, de uma forma geral, quando a gente está trabalhando com coletivo, né, gente, a gente vê que não bate, a gente fala uniformemente a mesma coisa, de uma maneira planejada, sequencial, organizada e tudo, mas nunca bate igual para todas as pessoas, né? Ontem eu estava vendo uma colega mandou uma mensagem para mim e eu, por quê? Porque eu mandei aquela mensagem do relato de implementação, né? Para entregar no dia 11, aquela coisa toda que eu acabei de mostrar para vocês no início da reunião. Aí ela mandou assim para mim: essa eu não entendi. O que que é isso? Aí eu até mostrei aqui para minha esposa em casa. E agora? O que que eu faço? Porque nós estamos na reunião 8. Eu tenho certeza que vocês já podem ter feito ou já estão ultimando a implementação de vocês aí com as crianças, mas a pessoa perguntou: o que que é isso? Eu falei assim: gente do céu. Então, realmente, a coisa não bate, porque eu expliquei bastante, a gente conversa, olha, o relato de implementação é isso, isso, isso. A implementação você precisa fazer com seus alunos, etc, etc. A gente explica isso bastante na reunião, né? E quando ela veio com essa dúvida, o que é isso? Aí eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, será que onde que eu falhei, né? Onde é que eu errei nessa formação com os meus professores, meus colegas, né? Eu fiquei até me culpando. Aí depois eu fiquei pensando assim, não, acho que eu falei realmente. Aí, claro, fui dar apoio à professora, né, o professor, e expliquei, né, a pessoa o que que ele tinha que fazer, na verdade, o que que ela tinha que fazer, na verdade, porque, gente, eu tomei um susto, viu, Denise? Eu achei, assim, bem difícil, sabe? Mas eu imagino o que a gente passa na aula também, né? É isso. Oi, diga, querida, pode falar. Pois é, prof. Desculpa aos colegas o que eu vou dizer. Não estou generalizando e também não estou citando nomes. Mas é que tá, né? Do mesmo jeito que a gente tem um aluno que ele quer ser esperto, que ele quer, enfim, fazer de conta que ele está fazendo tá tudo certo. Infelizmente, a gente também tem no corpo docente pessoas que às vezes vai só empurrando com a barriga, né? Infelizmente, isso é uma realidade bem triste, né? Acontece, prof, acontece. E por vários motivos, né? Mas não convém aqui a gente entrar em detalhes, mas você tem razão. Obrigado, Denise. Vamos aqui, ó, para esse trenzinho aqui, esse pretinho aqui, ó, esse segundo aqui. Quem que é esse daqui? Esse segundo aqui. Uma terceira condição, né? Opa. Quem que é essa pessoa aqui? É o Eu, Guilherme? exato. Vai lá, Eu querido, fala lá. coloquei aí porque, assim, minha turma é de primeiro ano. Eu tenho 5 primeiros anos com pensamento computacional aqui. 2 regulares, curso técnico e um de curso técnico que tem a ver, que é de desenvolvimento de sistema. E é Uhum. bem variável mesmo. Isso que a galera falou aí de pessoal que pula a lura, faz rápido demais, mal assiste, tem dúvidas muito iniciais ainda. Ou Uhum. aqueles que simplesmente só vão copiando e colando os campos pretos que aparecem nas aulas e colocando em sequência. Você Certo. notar que é uma lógica de correção aquilo lá. Aí você vai abrir o código, tá tudo repetido, redundante e tal. Eu coloquei o meu aí porque eu estou prestes a fazer, não sei se vai ser antes do relato e tal, mas eu vou fazer uma avaliação com eles que envolve eles sozinhos pegarem um código meu e completar e corrigir algumas coisas. E eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu estou tentando me preparar para o pior cenário aí, deles não, simplesmente não conseguirem. Tal. Eu coloquei antecipando o loop ali meio que para tentar expressar uma antecipação disso que pode acabar acontecendo quando eles tiverem que fazer as coisas mais por conta própria. Né? Sim. Porque dando a mão para a lura e tal, até que vai naquelas,
Mas se for um negócio um pouquinho mais diferente, vamos ver se o carrinho vai conseguir dar essa volta inteira aí, ou se vai parar no meio e vai voltar. Deus ajude que dê certo, Guilherme. E eu Vamos lá. imagino que a grande dificuldade é a diversidade das turmas, né? Que a gente tem um coletivo assim muito diverso, muito eclético, muito diferente, né? Cada aluno num nível, e cada aluno com um grau de atenção específico, uns com atenção nenhuma, outros ligadões, né? Imagino que isso realmente deixa o trabalho bem mais complexo, bem mais difícil, né? Mais desafiador. Mas Deus ajude que dê tudo certo, cara. Que você consiga fazer a tua dinâmica aí com as crianças. Primeiro ano é isso, né? Eles estão ali começando no ensino médio, aquela agitação, aquela animação toda, e já viu, né? Até eles pegarem ali o ritmo desse novo nível de aprendizado é complicado. Mas vamos em frente aí, Guilherme. Sucesso para você, querido. E esse aqui, ó, esse jipinho aqui, esse carrinho aqui, quem que é? Esse carrinho aqui, começando ali a pegar impulso para o looping, quem que é? Sou eu, professor. Diga, professor Éder, bom dia. Bom dia. Então, eu coloquei o meu carrinho ali, levando em conta o que estava lá atrás. Lá atrás tinha uma subidona, bem grandona, né? Uhum. Daí depois veio a descida, né? Tal, e depois a subidinha. Eu pensei na trajetória. Quando comecei a dar aula de PC, foi bem complexo, né? Foi bem difícil. Mas as coisas foram se tornando mais fáceis com o passar do tempo, né? Eu Certo. acredito que hoje a minha dificuldade não seja tanto o código, lidar com o código, né? Uhum. Porque depois de um tempo a gente entra lá na Lua, a gente começa a compreender melhor a linguagem, né? Até fazer coisas um pouco mais avançadas, né? A questão está na forma como isso está chegando para o aluno. Parece que chega muito pronto para ele. Daí nós temos ali uma questão, parece que não há um espaço para que ele tenha um aprendizado, que ele desenvolva aquele raciocínio necessário para aquela atividade. Então, assim, igual a matemática, que ela tem escalas de progressão, né? Uhum. Parece que o aluno ele pega uma linguagem, a linguagem está pronta, vai lá, faz isso, faz aquilo. E daí Uma você pergunta receita para de ele, bolo. isso, você pergunta para ele assim, mas como você chegou nesse resultado? Aí o aluno não consegue explicar o porquê. Porque o que acontece? Nas aulas de pensamento computacional, pelo menos isso ocorre muito comigo, eu passo muito mais tempo corrigindo que eles cometem de erro. Então lá você tem lá o JavaScript, né? A posição lá do código, o aluno faz fora da chave, né? Ou omite uma letra, uma variável, né? E daí acontece, ele comete o erro, mas ele não tem a consciência de que aquilo é um erro, porque ele de fato não está entendendo a lógica e a regra daquela linguagem. Uhum. Né? E ao não conseguir compreender as regras daquela linguagem, ele não consegue modelar problemas. E ao não conseguir modelar problemas, ele não consegue raciocinar aquela linguagem com uma forma de resolução de problemas que são apresentados, que ele precisa resolver ali. Se, por exemplo, se eu mudasse o projeto, ao invés de fazer uma Mona Lisa, eu quero que você faça um carro lá, que você vai usar um retângulo, vai usar 2 círculos, faz um lugar lá onde tem a roda do carro, os parafusos, usa mais um círculo menor, círculos menores para os parafusos e tal. Faça isso. Eu acho que seria difícil eles pensarem o problema de maneira a resolvê-lo. Então, assim, eu coloco ali que a parte difícil já passou, né, que era o início da programação, mas ainda me encontro em uma certa subida, um certo desafio, subir isso, fazer o aluno entender o que está fazendo. Eu acho que é essa a minha subida ali. Eu imagino. Você, no meio da tua fala, você falou uma coisa muito importante, Éder, que é a questão do desenvolvimento do raciocínio. Raciocinar, pensar antes de fazer.
É muito difícil, principalmente quando a gente coloca essa dinâmica de que você já tem o código pronto e o aluno pega esse código e aplica na programação que ele está fazendo. Aí ele não entende o que ele está, de fato, organizando. É só justamente uma receita de bolo. Você falou de raciocínio de forma perfeita. A gente precisa desenvolver isso. A leitura, não só a parte da programação ou da matemática, da lógica da matemática, que é preciosa, né, para Sim, sim. esse processo, mas a leitura, ela é fundamental nesse sentido, né? Parece que a gente está tentando montar um processo educacional pulando, né, ou tentando passar o estágio da leitura, porque a leitura te dá essa interpretação, te dá essa capacidade mínima para você desenvolver um texto ou mesmo uma programação. Porque a programação é um texto, nada mais do que um texto de forma que a máquina ou aquilo que você está programando vai entender, né, o que você está querendo fazer. Sem essa lógica de montagem de um texto, de uma programação, você não consegue. Perfeito, Éder. É Legal. que, assim, linguagem de programação, se você vai programar em JavaScript, em Java, em Python, Ruby, qualquer linguagem que seja, ela é uma ferramenta. Linguagem de programação é uma ferramenta. O que conta, no final de tudo, é a tua lógica, o teu raciocínio. Isso. A linguagem ela é a última coisa que você faz. Primeiro, que resolver o problema na cabeça, para depois você transformar isso em código. Esse passo que não está acontecendo, né? Uhum. Verdade, verdade. Puxa, Éder, obrigado aí pelas tuas contribuições, cara. De nada. Perfeito. Vamos em frente aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó, esse trenzinho verde aqui que está descendo aqui. De quem é? Que está saindo da descida radical ali. Quem é esse trenzinho verde? Diga, professora Cláudia. Bom dia. Meu professor. Está meio descarrilhando ali, professor. Está quase caindo. Está descarrilando. Mas, Cláudia, a gente está em abril. Como é que teu trem já está descarrilando, rapaz? Mas eu entendo e compartilho o teu sentimento. Eu ponho ele mais para frente, depois eu analisei, eu falei, não, eu acho que eu vou ser mais realista, eu acho que eu tô mais lá atrás, e eu falei, não, acho que a realidade não está tão boa, não. E como é que estão as crianças nas tuas aulas, então? Olha, eu fico ouvindo o relato da professora Denise, e aí eu assim, até me sinto um pouquinho confortada, assim, porque eu falo, não, acho que não é só eu. Porque realmente, eu vou até pegar aquela fala dela, né? Tenta se enganar, né? E aí, no fundo, acho que eles querem enganar a gente e na verdade, se engana a si próprio. Porque eles vão ali só copiando e colando e respondendo as perguntas, abre o vídeo, mais 2 minutinhos já fecha o vídeo e passa para outra, responde as questões, mas no projeto mesmo, assim, sentar e passo a passo no projeto tem bastante dificuldade. Eles não querem esperar a gente, né? Eles querem fazendo. Então, esses dias eu estava vendo as tarefas deles. Então, tem aluno que tem 10 trabalhos iniciados, mais 2 concluídos. É mais ou menos assim, sabe? Um ou outro lá que está ok, mas... Então, assim, é um pouco assim, meio frustrante, sabe, o professor? Eu, assim, como eu disse, foi o primeiro ano meu desse componente. Primeiro momento, assim, foi meio assustador, fiquei meio assim assustada, né? Assim, por eu não ter essa noção de programação, eu digo assustada nesse sentido, assim, para mim, eu me vi num desafio muito grande. Após, assim, algumas aulas, tal, eu já, assim, achei interessante, comecei a gostar, mas aí a atuação em sala, a gente fica meio frustrado. Eu comecei a gostar do componente, achei isso interessante. Estou gostando, achei interessante. Eu estou vendo, assim, que é algo bom, é uma oferta boa para os alunos, mas a gente, quando você vai ver a prática em sala de aula,
ver eles, assim, querendo só copiar e colar, e vai para o outro, já fiz, professora, você fez, já fiz, professora. Mas você vai ver, o projeto mesmo ele não fez passo a passo. Aí, assim, eu me sinto um pouco frustrada, assim, sabe? Uhum. Então, assim, é difícil, é um desafio muito grande, fazer eles gostarem, fazer eles sentarem, e realmente, assim, eu digo assim, uma grande maioria, né? E passo a passo, tentar fazer essa programação, seguindo os passos, compreender isso. Esse eu estou vendo que é o maior desafio. Isso assim estimula um pouco, Cláudio, pelo que você está falando, e o que eu estou entendendo, até não só a tua angústia, mas dos colegas também, que isso estimula um pouco essa cultura deles de querer tudo fácil, né? De Sim. fazer tudo muito rápido, ou então até mesmo não fazer, né? A gente precisa desenvolver neles esse senso de responsabilidade não só do pensamento computacional, mas todos os outros componentes, né, curriculares. A gente luta tanto por esse objetivo de desenvolver essa capacidade de fazer, de entender e entender o que eles estão fazendo. Sim. Parece que está uma coisa assim, um drible nesse processo, né? Quando a gente vê as coisas assim muito prontas. E a programação, ela precisa ser pensada, né, também, né? Porque olha só quanta coisa a gente tem, né? Baseado nisso, nesse esforço, né, dos programadores aí, de uma forma geral. E se é isso que a gente quer para as nossas crianças, a gente quer que realmente elas entendam o que elas estão fazendo, não que façam por fazer, ou até... E aí, é uma coisa engraçada, né? É um paradoxo. Se eles têm essa facilidade toda, eles encontram a resposta com uma rapidez assim muito grande, e acabam fazendo por fazer, o desenvolvimento dessa prática por eles, da gente para eles, não funciona, acaba não se efetivando, né? Porque é uma coisa que eles vão fazer assim, de qualquer modo, né? Concordo com você, eu acho que precisa ter um esforço maior, um repensar no processo pedagógico da programação para que eles possam aí desenvolver mais, né? Puxa, obrigado, Cláudia, pelas tuas contribuições aí. Por nada, professor. Opa, vamos aqui nesse último trenzinho da montanha-russa aqui, ó. Tá aqui no final, que está subindo ainda. Quem que é esse trenzinho aqui? É o meu? Professor Giovanni. Professor Giovanni está começando a subir ali, hein, professor? Não, já é a segunda ou terceira volta. Tu já tá, é verdade. Isso. Você é o garoto do passeio. Sim. Aquele garoto do passeio da escola que não sai da montanha-russa. Mas assim, antes de levar a galera aí para a montanha-russa, toda a turma, eu decidi assim, vamos fazer... E sendo o primeiro ano com pensamento computacional, vamos ver se essa montanha é segura. Evidentemente, né, eu tive orientação ali para a gente ver as aulas no Alura, né? Fui lá, verifiquei, logo que comecei ali a assistir o Alura, então vi que estava sendo apresentado ali coordenadas. Dei uma pausa, fui lá para o plano cartesiano, para mim ter... que eu não dominava muito isso no ensino médio. Então, vamos lá tirar algumas dúvidas e tal, e depois voltamos. E então, eu até coloquei propositalmente ali para fazer a explicação dessa metáfora da montanha-russa, como segunda, terceira volta, com alguns alunos, já passamos o loop ali, a gente vê aquela adrenalina, o brilho nos olhos deles terem entendido, mas com alguns alunos, a gente está iniciando ali a primeira volta, subindo, né? Retomo ali também aquilo que a Denise comentou antes, né? Achei que era um problema com as minhas aulas, essa questão deles querer passar para frente, a velocidade ali no vídeo, né? Para acelerar o processo e tal, e se enganar e achar que está fazendo, e copiando os códigos e misturando tudo, como alguns colegas já comentaram. O professor viu que não estava só. Exatamente, isso dá um alívio, né? Enquanto estava viajando hoje, indo para a escola, pensei o seguinte, uma boa produção tem que ter alguma citação, né? Aproveitando, se de repente o Éder não tiver semana que vem, algo parecido, eu ia comentar o seguinte, aquilo que o Éder citou na semana passada, do programador raiz, colocar tudo no papel primeiro, né? Então, nas aulas que eu estou organizando ali,
Eu acredito, assim, que eu estou num caminho razoável, não Certo. raso, razoável de ter passado pelo crivo da razão e tal. Isso. E numa das aplicações ali da implementação, eu pedi que eles colocassem no papel. Fiz um quadro ali, né, no papel, simulando o Canva ali 400 por 400, com quadradinhos, cada quadradinho com valor 20, né? Então, 20 quadradinhos por 20. Em que eles estariam produzindo um projeto ali inicialmente. Tentando ver as coordenadas e depois vai no laboratório e coloca. Para mim perceber se de fato eles estavam entendendo o que estão produzindo. Certo. Até o fato de passar o código lá para eles, para usar o mouse, né, clicar, ver a coordenada que eles estão, alguns pegaram isso de imediato, né, e outros não. Estão lá no início da montanha-russa, patinando, parece que tá sem energia, parece que o carinho vai voltar, mas é assim, a experiência está, né, colocando na balança, a experiência está muito boa. Estou muito contente, porque aquilo que a gente está passando para os alunos está sendo entendido por vários deles. Agora, alguns têm suas dificuldades próprias, né, de aprendizagem, e outros acomodação, querer se enganar ou querer enganar o professor. Entendi. Professor Federico, posso falar? Por favor. Por favor. Giovanni, a tua fala é excelente. Tu acha que está voltando? Está voltando... você tem um pouco menos de tela, os alunos, e algum momento de alguma prática, não seja só tela. Vamos pegar essa ideia que está aqui, vamos pôr no papel, vamos fazer uma dinâmica diferente, vamos avaliar, cada um avaliar o que sabe e tal, resolver as deficiências na aprendizagem, depois vamos para a máquina. Falta um pouco disso, essa coisa mais concreta de vamos trabalhar ali e tal, depois vamos para a máquina aplicar. Se aquilo que eu fiz no papel não deu certo, eu vou reavaliar, mas eu já tenho a ideia do papel, já tenho um ponto de partida para o que vai acontecer na aula. Acho que falta um pouco disso. Exatamente. Com a turma que eu tenho pensamento computacional, eu tenho 4 disciplinas, são 6 aulas por semana. Então, eu entro na sala, aqueles que são mais vamos sair aqui do sentar, ver conteúdo no quadro, a filosofia, o projeto de vida, a cidadania. Professor, vamos para o laboratório hoje? Mas como que não vamos e tal? Aquela agonia, ansiedade de alguns, né? Uma forma de fugir da aula também. Certo. São realidades, vejo, são realidades diversas, mas com coisas em comum, né? As estratégias propostas aí são bem interessantes, professor Éder, e acho que serve para a gente entender que muitas das vezes aquilo que é posto para nós como processo de ensino-aprendizagem, ela pode ser muito bem adaptado à nossa realidade e pode também ser mudado, né? De acordo com a nossa, com a cultura escolar na qual nós vivemos. Tem uma teoria, há pouquíssimo tempo atrás, da formação das diretrizes curriculares do Estado do Paraná, que fala muito sobre a cultura escolar. Então, cada ambiente tem a sua forma de se estruturar, de se realizar, né, como espaço educacional. Então, tenho certeza que a gente pode, mesmo com tudo que está posto aí, tudo que está estipulado e elaborado como estratégia ou planejamento de ensino, ou uma proposta que a gente deva seguir, a gente pode adaptar de acordo com a realidade das nossas crianças, daquilo que a gente necessita e anseia para que eles conheçam, né, pretendam. E eu tenho certeza que isso vai ser realizado por vocês, que são muito competentes, são professores aí de grande capacidade, e com certeza vão conseguir fazer isso com as crianças de vocês. Gente, muito obrigado pelas contribuições, a montanha-russa foi riquíssima, ganhamos aí um tempo a mais aí nessa prática, porque realmente temos esse tempo hoje de qualidade, né? É importante a gente fazer esse tipo de reflexão, né, com relação à nossa prática, não só com o pensamento computacional. Enquanto os colegas estavam falando, eu estava pensando aqui na minha educação física, que eu desenvolvo esse ano com as turmas de educação de jovens e adultos.
E a gente tem isso aí muito, de uma forma muito gritante na EJA, vocês não acreditam. É uma produção de texto ou de cópia, era, né? Pelo menos, graças a Deus, era uma produção de texto por cópia o tempo todo, né? O tempo todo se copiava, produzia esse texto e esperava-se que o aluno, nessa prática de copiar o texto, né, ele fosse aprendendo ali aquilo que se passava daqueles conteúdos que eram elaborados e abordados. A gente já viu que isso não funciona mais. A gente precisa de um aluno reflexivo, a gente precisa de um aluno pensante, um aluno que pense naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está produzindo. E sem essa prática de trabalhar, né, o conteúdo e fazer e refazer aquilo de uma forma que ele possa descobrir, né, também o que ele está fazendo, você não tem aprendizado de forma alguma, né? Obrigado pelas contribuições, pessoal. Vamos aqui, voltando, então, para o nosso roteiro, queridos. Deixa eu abrir aqui. Então, já fizemos aí a nossa prática, nossa dinâmica da montanha-russa, muito rica. E os nossos objetivos de hoje, né, pessoal? Vou pedir aí, gentilmente, a professora Denise poderia ler para nós os objetivos da nossa reunião de hoje, professora? Posso sim, professor. Mas na minha tela está aparecendo a montanha-russa. Está na montanha-russa? Acolhimento agora. Acolhimento. Está com delayzinho? Agora sim, prof. Tá. Objetivos. Praticar a revisão de códigos para aumentar repertório de erros comuns. Compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática, por meio das apresentações das implementações. Feito, professora, obrigado. Então, gente, nosso objetivo da nossa reunião hoje são justamente esses dois, a gente pensar um pouco nas nossas práticas, né, nos erros que são cometidos comumente quando a gente elabora algum tipo de programação e também ouvir vocês nas apresentações, né, de quem fosse optar hoje, né, depois que entraram os colegas aí, entrou a professora Grace aí na sequência, o professor Alexandre, aliás, bom dia, professor Guilherme, professor Alexandre, né, bom dia para os queridos, né, quiserem fazer a apresentação de vocês no dia de hoje, né, fiquem à vontade, tá? A gente vai ter um tempo de qualidade aí no final da reunião, quem quiser fazer sua apresentação, fiquem bem à vontade aí para fazer isso, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Oi, pois não, professora Grace, diga. Oi, prof. Eu vou deixar para fazer na próxima semana a apresentação, porque eu estou fechando a nota dos 2 colégios, daí está bem corrido. Não, sem problema, prof, sem problema nenhum. A gente tem, só que a gente tem a reunião de hoje ou a reunião 10, que é a última, tá? A da semana que vem a gente vai falar especificamente sobre avaliação. Uma reunião assim um pouco mais elaborada, né? Que é aquela que a gente não teve no carnaval. Então, a gente vai ter na reunião 10, que é a semana de compartilhamento, aquela reunião de compartilhamento. Tá, daí eu posso participar, então, só na última, então? Posso apresentar? Pode sim, professora, pode sim. Aliás, vai ser uma reunião só de apresentações, porque a galera toda está deixando para aquela reunião mesmo, fique tranquilo. Tá bom, obrigada. Opa. Então, pessoal, a nossa vivência de hoje vai ser a seguinte, vai ser uma revisão de códigos. Nós vamos analisar os projetos do jogo Quente Frio, que contém erros que podem impedir o funcionamento correto. Em grupos de até 3 pessoas, analisem os códigos fornecidos no material de apoio. Daqui a pouco eu passo para vocês. Identifiquem os erros que afetam o funcionamento do jogo, corrijam os erros e testem o resultado. Elabore uma explicação sobre como orientar um estudante a identificar e corrigir esse erro. Vou repetir. Vocês vão se dividir, né? Não vou colocar, talvez até sejam 2 grupos, né? De até 3 pessoas, analisem os códigos fornecidos no material de apoio. Aí eu vou passar o material de apoio para vocês. Vocês vão identificar os erros que afetam o funcionamento do jogo,
Depois vocês vão corrigir esses erros e testar no código ajustado. E, por fim, vocês vão elaborar uma explicação sobre como orientar o estudante a identificar e corrigir esse erro. Que material é esse, professor? O material vai ser esse aqui, gente. Ó. Deixa eu fechar aqui uns. Vai ser esse aqui. Ó. Então, é a mesma coisa, né? A mesma redação ali do nosso roteiro. Aí vocês vão ter esse espaço aqui, tá? Cada um desses é um link, vocês vão clicar em cima do link, né? Vocês vão encontrar e indicar aqui do lado qual foi o erro encontrado, e depois aqui do lado vocês vão explicar como vocês orientariam o estudante a identificar e corrigir esse tipo de erro, tá? Então a dinâmica é essa, pessoal, beleza? É só procurar o erro, qual é o erro, né? Vocês vão identificar e depois vão colocar do lado ali como que vocês fariam para corrigir esse tipo de erro e tentar identificar e corrigir esse tipo de erro, tá bom? Então, vou passar aqui o material para vocês, deixa eu parar aqui a apresentação, né? Voltar aqui na nossa reunião, deixa eu fechar aqui a apresentação e fazer aqui a organização das nossas salas temáticas. Só um pouquinho. Configurar. Aqui, tá. Beleza. Jóia. Beleza. Quem recebeu o convite aí é porque vai para a sala temática. Quem não receber, vai ficar aqui na sala principal mesmo, tá bom? Deixa eu botar um bom timer aqui para vocês. E lá vai. Só um pouquinho. Bom, pessoal, estou colocando aqui, para vocês que ficam aqui na sala principal, estou colocando o link do material, daquele material que eu estava apresentando para vocês, já editável, tá? É só abrir o link, vocês podem compartilhar aí na tela, ou compartilhar, quando vocês abrirem ali os links dos erros, né? Vocês podem compartilhar, aí fica a escolha de vocês, e vão colocando aquelas explicações do jeito que eu orientei lá, tá bom, gente? Até daqui a pouco, a gente já se encontra. Deixa eu voltar aqui no... Denise, já voltei, tá? Só um minutinho, tá bom? Bateu na porta ali. Já voltei. Já fazemos, só um minuto. Oi, Denise, estava organizando ali o ambiente aqui. Foi dada alguma coordenada da parte sua e do Éder?
Oi, Giovanni, ainda não. O Éder foi atender alguém ali, já ele retorna. Perdoe, pessoal. O pintor chegou aqui em casa. Pessoal, vamos começar então, Giovanni? Quer compartilhar para nós? Pode ser. Legal. Começamos aí. São 4 erros, né? É isso? Tá. Eu não conheço profundamente esse projeto. Eu também não acelerei muito nesse projeto aqui, estava mais no Mona Lisa ainda, e entender as coordenadas. Você consegue compartilhar o código? Sim. Qual erro que dá? Bom, aqui já foi colocado o texto, né, do encontrei ali. Nesse daí é só a barra que tá faltando? Ou não? Professora, qual barra? Lá no início, na linha 1 e 2, antes das variáveis let x e let y. Não é esse o erro? Barra para comentar o código? Ou não? Ah, não precisa comentar nesse caso aqui, né? Não estava funcionando. No caso, o comentário ele não vai interferir diretamente na lógica do código. Tá, mas não tem erro nesse código. Deixa eu pegar o link 2 aqui para ver. Aparentemente não tem. Eu testei 2 vezes ali. Você deveria estar quebrando. Não está quebrando. Deixa eu pegar o link 2. Não tem erro aqui, não. E nada vai me tirar do meio. Na recomposição simples, eu já falei que quarta-feira vai estar na nossa, então não me deu tudo ali, mas já está esteja ela não produz, né? A professora branca, não sei o que ele falou, eu recomecei. Tá. Não, estou tendo uma experiência, talvez assim. Professor, abre o comentário lá embaixo. X is not defined. Então é a variável X. Lá em cima. Vê lá em cima no. Na linha 16. Olha a linha 16. 16. Sim. Mas essa variável é definida lá em cima? Mais para cima? Veja lá para cima, onde ela é definida. Lá na primeira linha, lá no início. Aqui, será que o let x, let y, linha 2 e 3 é antes, no início? É antes do setup, não é? A minha pergunta é se o x que está lá definido lá em cima está igual ao x que está na linha 16. Maiúsculo, né? Minúsculo, você fala? Isso, vê se é o mesmo, isso. No início está minúsculo. Tá. E o erro ali está um x, distância x, maiúsculo, né? Vamos tentar fazer essa correção? Sim. Eu acho que deveria ser tudo maiúsculo, não deveria? Na verdade, a distância x lá em cima, professor, ela é maiúsculo x, né? Porque é definida abaixo do background.
15 minutos, eu não faço 52. Viu? É igual agora. Tipificar o uso da Distância. escolha da monitor. Roda de novo, professor, para ver o que. Ali não, eu conectei assim, ó. Eu disse assim, eu fiquei uma ata. Eu apliquei uma atividade bem legal com cartões. Será que esse select X, select Y, não daria para definir ele acima do código? Eu estava comentando isso. Eu acho que Vamos sim. tentar. Eu acho que antes da função setup. Está fora do escopo, né? Opa! Já mudou, hein? O erro não aparece mais. Não. E está... funcionando. Sim. Então, vamos escrever lá, né? Eu sei a função de conselho faz. Vou escrever lá. Isso, Denise. Eu expliquei, eu disse que essa área, esses 3 momentos do conselho, eu falei, a coordenadora conversar, pedir como é que é o professor para entrar no aula, oferecer isso já não é certo. A dona Cláudia mesmo, que fica aqui, porque não entra aqui. Eles vão lá, assistem novas horas de atividades, do conselho, a gente vai conversando sobre vocês. Quando tem prova para análise de aulas, é uma questão de aí conselho não é o momento de falar, porque o professor vai falar mal do aluno, você vai aqui. Mas não, vocês não tiveram momento para falar sobre a conduta do professor, a gente tenta, e aí depois vem o posse, é chamado para terceiro. Todo mundo participa de um conselho de paz. Por isso que é democrático. Participa. Do conselho. Estava uma ata, um documento que fala sobre vocês. Porque na sua possibilidade. A gente pegou essa ata. O que a gente percebeu? Que vocês, durante todo o ano, tiveram uma ciência assim, notas baixas além da média, baixa da média. Por isso, a gente optou a partir dessas informações da ata, deixando no ciclo, que nós vamos aplicar essa atividade. O descritor número 2, que foi o meu caso, que a gente ensinou para eles. Né? Quando a gente veio para a prova Paraná, jogar dentro Bem, aqui nesse erro, essa variável foi colocada nessa linha, tá certo? No código não tinha erro. Na verdade, eu não entendi qual foi o erro do código 1 até agora. Professor Frederico, eu acho que o link 1 ali é o projeto completo, né? Correto? Eu acho que a partir dele a gente analisa o que tem de erro no 2, 3 e 4. Eu acho que é isso. Vamos para o 3, então. Depois... É isso. É isso, isso, Frederico? Né? É isso. Tá. Vamos com o erro 3, então. Não é o mais quietinho. Está compartilhando? Ah, beleza. Agora sim. Tá, executa lá. Por gentileza. Ele não está diminuindo, né? Lá para cima ele diminui? Ele está aqui embaixo, eu acho. Tá. Ó, apareceu lá em cima, já apareceu o erro ali. Ele, acho que está sem a mensagem do texto, encontrei. Sim. Ah, aspas. As aspas. Só por as aspas. É diferente, né? É dos dois lados, professor. Sim. Cada aula
foi para a e foi preparado um tipo de... Depois eu não permiti para isso, Ok. foram várias Acho atividades. que era ali as aspas, né? Isso. Mas as aspas ali não precisa ser aspas dupla? Não quer dizer, professor, pode ser Ou pode ser... tanto simples quanto dupla. Pode ser? Aham, os dois padrões Ah, tá é bom. Nas cores também, né? Quando a gente escreve as cores em inglês, pode ser simples ou dupla. Ah, tá. Sim. Eu não sabia disso. Para mim tinha que ser sempre dupla. Quer preencher lá, Denise? Peraí, deixa eu abrir aqui. Faltou colocar as aspas. Mas a 3 já está preenchida, né? Está certo. O último agora. Será que foi um outro grupo que estava preenchendo o erro 3? Não foi você, né? Não. Não. Quem é o Alexandre? Foi o Alexandre que preencheu, gente. Será que é o mesmo? Deve ser a mesma. Não, eu acho que ele se enganou no link. E o professor postou um link só ou dois? Um só. Então vamos para o 4. Sim. Vamos no 4. Escreve uma Bíblia ali. Mas é que tem que ser muito explicado. Mas eles corrigiram. Você. No 4 ele está com 3 chaves no final. Será que não é isso? Só tirar uma? É isso mesmo. Outra. Está pronto. Está pronto essa mulher. Eu acho que tem uma chave além da chave do escopo geral da função. Esse erro aí ele é muito comum com os alunos. Verdade. Ou ele apagar uma chave, Sim. ou fazer o código fora da chave. Isso. Ou esquecer um ponto e vírgula. É. Só que o ponto e vírgula, ele às vezes não interfere, sabe? Ele é mais uma convenção da linguagem. Sandra, então você perguntando uma sacola que você ia trazer. Giovanni? Sim. Tá no curso ainda? Ainda estou. Obrigada. Estou cuidando das coisas. Ainda bem. Vamos lembrar de fazer uma observação para o assim Alexandre. mesmo? Ele colocou ali aspas duplas, né? Elas podem... Deixa eu só
Deixa eu só fazer uma coisa ali, Aqui se eu pode. começo com A simples, pode terminar com dupla. Sabe se isso funciona, Éder? Se eu começo com Eu simples, nunca, posso eu nunca fechar com... fiz, mas eu acredito que funciona assim. Deixa eu dar uma verificada aqui. Uhum. Ele não aceita. Tem que ser, começou simples, termina com simples. Tem que ser padrão. É. São somente 4 casos? 4 erros? Sim. Sim. Tá. O primeiro não é um erro, né? O primeiro é só o link. Então, o primeiro, eu acho que foi o outro, outra pessoa que preencheu também, não fomos nós. É. Será que o primeiro Alguém já pegou e fez? pode ser que seja, mas o professor Fred disse que era só para referência, para gente ver o correto, né? O arquivo já preenchido, Não, rodando. eu não deveria ter sido colocado como erro 1, mas como modelo ou exemplo. Isso. Então talvez a descrição ali esteja errada. E nós não estamos mais do que 3 grupos, né? Sim, sim. É quem manda mais, manda menos. Você acha que... Tá ok, então. Vamos aguardar agora. Esse link, o efeito, é mais agressivo. Nossa, desespero probatório, desespero probatório. Você não pode, né?
Gente, que silêncio sepulcral. Vocês já terminaram aí, é? Nossa, vocês conversam demais, vocês falam muito. Esse, esse Giovanni parece uma vitrola, cara. O homem não para de falar, meu Deus do céu. Cara, É que, professor, o dia a dia da escola é tanta correria, quando você tem um silêncio assim, sabe, que você consegue quebrei a parar, paz, Éder. pensar. Não, mas não é sempre que a gente... Tô brincando, querido. Concordo com você. É uma agitação, né, todo dia. Parece que é tão valioso, tem hora. Acontece. O nosso ouvido fica desse tamanho, né? Isso. Eu estava ali no outro grupo agora e silêncio assim é restaurador. Somente o formador pode proporcionar a verdade, Giovanni. Eu estava ali no outro grupo agora e eles trabalhando lá, daqui a pouco, pé, aquela sirene. Aí eu falei assim, opa, tá chegando perto da hora do recreio. Aí a Grace falou, foi na minha escola, professor. Ela faz reunião da escola, né? E aquele barulhão ali na verdade, era o segundo horário, do segundo para o terceiro, né? E tal. Mas a gente vive com esses ruídos aí o dia inteiro, né, cara? Mas deixa eu já puxar eles aqui, que eu acho que eles já estão também já concluídos, para a gente já fazer essa dinâmica final da nossa reunião hoje. Professor, eu posso fazer uma pergunta antes? Com certeza. Como funciona a questão das pautas aqui no Formadores mesmo? Quantas pautas eu posso ter? Éder, você pode ter até 2 reuniões. 2 reuniões? Que é o seguinte, a partir da semana que vem, meu horário vai mudar na escola. Compreendo. Porque daí eu vou receber bolsa de pesquisa no doutorado, eu vou ter que sair 20 horas de licença. Isso vai alterar radicalmente meu horário. Talvez na semana que vem, na terça-feira, não sei se eu vou... Eu vou tentar entrar, professor, para estar presente, mas talvez não consiga assistir a aula inteira. Eu não sei como é que vai ser semana que vem ainda. Então, semana que vem, Éder, a gente vai ter aquela reunião que nós não tivemos no Carnaval, que é aquela reunião que fala sobre avaliação, sobre rubricas, tipos de avaliação, né, que a gente teve que foi no Carnaval, mas só uma turma que teve essa reunião no Carnaval foi a turma de quinta-feira, né? Então, vocês que são da terça, é claro, estava ali no meio da folia, né? Com certeza a professora Denise estava pulando assim, né, incrivelmente, o professor Guilherme também, animadíssimo. Então, ali não deu para a gente ter reunião. Então, a gente vai ter essa reunião que não teve no Carnaval, nós vamos ter na próxima semana, professor Éder. E aí, na última semana, né, depois do feriado de Páscoa, né, a gente vai ter a reunião 10. Aí, nessa reunião 10 é que vão ter as apresentações. Teria a possibilidade, se eu não conseguir assistir na terça, eu assistir aula na quinta, da outra turma? Certamente, professor. Só se eu me lembrar pelo WhatsApp, professor Éder, faça a gentileza, e eu te passo o link da reunião para você fazer reposição. Tá ok, professor. Obrigado, hein? Nada, que isso. Pessoal, como diria o filósofo Pedro Bial, estamos de volta, né? Quando ele apresentava ainda o Big Brother, né? Era a frase do Pedro Bial, estamos de volta e tal, aquela coisa horrível. Mas, enfim, estamos aqui nós de novo, né? Na nossa dinâmica. E essa aqui, esse material aqui é do grupo da professora Grace? Professora Grace, é do seu grupo? Isso. Tá. Então, nós vamos fazer assim, vamos começar aí pelo seu grupo, prof. Quem que vai fazer a apresentação aí para nós? O professor está apresentando já, né? Está apresentando já, prof. Se você quiser abrir a apresentação de slides também. Nosso programa, você escolhe o final, você decide. Tá, se o professor apresentar, eu consigo... Deixa eu ver se eu deixei uma cópia aqui. Tá. O professor está apresentando, então posso começar? Não está aparecendo para nós, professora Grace. Não? Fechou, estava aparecendo até agora há pouco, mas fechou aí. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Se quiser mandar o link, prof, eu apresento. Eu acho que agora deu... Deixa eu ver. Tá, vou mandar o link, prof. Beleza.
Eu acho que deu certo agora para compartilhar. É compartilhar na janela? A tela cheia, né? Isso, prof. Apareceu? Deixa eu ver. Tá carregando, prof. Agora vai. Tá, deixa eu só aumentar aqui que tá muito pequeno. Bom. Tá aí. Deu. Bom, foram eu e mais 3 professores integrantes, né, do grupo. Foi o Alexandre. Quem mais? Foi o Guilherme, né? Uhum. E a professora Cláudia, acho que foi, né? Cláudia, né? Bom, os principais links nós colocamos aqui. Do primeiro erro que nós encontramos foram as variáveis declaradas dentro da função, né? Uhum. Então, principais orientações, né? Orientar os estudantes a declararem as variáveis no início do código. Tá. Assim, uma parte bem fácil, né? E o erro 2, as variáveis da declaração dentro da função setup. E orientar também os estudantes a declararem as variáveis antes da função. Certo. E o terceiro erro faltou colocar as aspas duplas, né? Onde muitos alunos colocam as aspas, por exemplo, assim, só pega do código do teclado e coloca aquelas aspas e acaba dando bastante erro, né? Uhum. Então, assim, a principal função é orientar eles, né, os estudantes, sempre que quiserem mostrar um texto, por exemplo, na tela do Canva, ou usar a sintaxe correta. Por exemplo, as aspas duplas, né? Porque, caso contrário, isso acaba dando erro, né, no desenvolvimento da programação. E o último erro foi esse colchete, né? Que foi colocado a mais. Então, sempre orientar eles a observarem, né, assim, ver se foi colocado item a mais ou não, né? Foi colocado um caractere a mais ou não, para evitar, né, de dar esses pequenos erros aí. Mas, a princípio, foi bem tranquilo. Obrigado, professora Gleice, pela apresentação aí do grupo, muito boa. E assim, são os pequenos detalhes, né? O P5JS é desse jeito. São pequenos detalhes que realmente bugam lá a programação. Tem o terminal, né, que nos ajuda ali, mostrando sempre quando Quando dá um erro, né? Isso, mas bacana aí. A apresentação do grupo é isso mesmo. E outra coisa com relação a esse erro 3, a gente viu isso na reunião passada, quando eles colocaram na aula do RCO, em vez de colocar chaves, né, no texto que a gente quer que apareça, eles colocaram colchetes, né, que são as chaves, não, as aspas, né, são as aspas pernetas, né, o colchete é uma perninha só da aspa, e aquilo está na aula, então, realmente, do RCO. E realmente é importante a gente fazer essa correção para os alunos. Obrigado ao grupo aí, pessoal. Muito obrigado, professora. Vamos, então, para o outro grupo agora, que é do professor Giovanni, professor Éder, professora Denise, né? Câmeras e microfones, pessoal. Professor Denise, você apresenta? Está mais fácil aí para você? Posso. Deixa eu ajudar a comentar aí. Peraí, deixa eu só abrir porque eu fechei. Tá aparecendo, né? Tá sim, prof. Então tá. Ali, na verdade, nós ficamos com uma certa dúvida quando a gente acrescentou o erro ali no código, os detalhes no erro 1, por conta de que eu acho que nós e o outro grupo estávamos editando o mesmo arquivo. Não sei, eu penso. E nós não identificamos, na verdade, erro nenhum nesse primeiro item. Para nós, ele era
o código correto, adequado, não tinha erros. Uhum. Já no erro 2, a gente percebeu, então, que as variáveis elas estavam dentro da função setup ali, no caso, né? Então, a gente precisava trazer essas variáveis, criar essas variáveis, né? Orientar o estudante a isso, que elas precisam ser criadas antes das funções ali, no caso. No erro 3, o item observado como erro foi que faltou as aspas na palavra encontrei. E eu não sabia, os meninos que me passaram também, que tanto faz, pode ser aspa simples, como pode ser aspa dupla. No entanto, se eu colocar simples e dupla no mesmo código ali, eu inicio com a simples e fecho com a dupla, por exemplo, ele vai dar erro, ele não vai funcionar. Uhum. E no item 4, a gente encontrou ali que tinha uma chave a mais no final, né, no fechamento ali do código. Então, orientar o estudante também que, se ele abriu no decorrer ali dos seus códigos as chaves, ele tem que fechar a quantidade correta, adequada ali, sem exceder ali esse caractere, no caso, né? Porque certo. Esse excesso é um erro simples, mas muito comum nos alunos, para os nossos alunos, né? Certo. E no caso do exemplo 1, então acontece, muitas vezes você tem um código que ele não quebra, então ele não há aviso de erro, mas esse código tem um erro de lógica, ele não está devolvendo de fato o que era para devolver, né, o usuário. Então, no código não ficou claro se é de fato um erro de sintaxe, né, sintaxe da linguagem, ou se de fato era um erro de lógica, porque não havia nenhum aviso contando especificamente qual que era a falha no código. De todo modo, a pesquisa foi muito boa do grupo aí. Muito bom. É mais ou menos isso, gente. Às vezes o erro fica assim pouco notado, né? E às vezes nem é erro, né? Às vezes é só uma observação, alguma revisão que a gente precisa fazer na programação que não vai alterá-la de forma alguma, né? Mas o resto, vocês fizeram um achado bom, né? Fizeram uma pesquisa boa, os dois grupos. Quero parabenizar aí pelo trabalho. E é uma das, como eu já falei em algumas reuniões anteriores, muito obrigado, viu, queridos? Já falei em algumas anteriores, nossa metodologia ativa. É uma metodologia ativa do pensamento computacional, da programação, né? Essa revisão de códigos é um bom modo de ensinar as nossas crianças a entender melhor essa questão da programação. Pessoal, quero agradecer bastante a participação de vocês na nossa reunião de hoje, né? Deixei aí no chat agora, nesse momento, o link da avaliação da reunião. Por favor, já vão preenchendo, está aí no chat, tá? Preencham, por favor, a nossa avaliação da reunião. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ver isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, que é uma apresentação, né? Um formulário Google, né? Então, é isso que vocês vão ver aí. Podem preencher, por favor, né? E assim que terminarem de preencher, dá uma reação positiva aí para mim. Já fizemos a nossa foto de hoje, enquanto vocês estavam aí preparando as apresentações, já fiz uma foto legal da nossa turma também. E quero agradecer de verdade a participação de todos nessa reunião de hoje. Convidá-los, né, para a nossa reunião da semana que vem, que é muito importante, sobre avaliação. E depois dessa, nós teremos a última reunião, quando todos farão suas apresentações. Peço a gentileza de que tragam já ali, utilizem aqueles 2 últimos slides, os slides síntese do relato de implementação, né, para que vocês possam fazer, obrigado, professor Guilherme, para que vocês possam fazer, cada um fazer a sua apresentação na próxima, obrigado, professora Denise, na nossa próxima reunião, sem ser a semana que vem, né, é a última, obrigado, professor Éder, depois do feriado, né, então, até a semana que vem, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, uma excelente continuação da semana aí para vocês, um excelente final de semana também, muito obrigado,
Pois não, professora Cláudia, diga, querida. Professor, posso falar contigo? Ah, mas claro que sim. Professor. Pois não, pois não. Mas só pode terminar. Ah, tá. Mas é isso então, pessoal. Boa semana, estão todos aí liberados, então, para a semana. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau. Diga, professora. Professor, desculpa, mas hoje eu não estou legal. Hoje eu estou